Olá, eu sou a Aline Moreira e eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal no YouTube. Que bom ter você por aqui. Esse canal foi criado para gerar conteúdo que abençoe a vida de muitas mulheres. Minha oração é que você cresça e amadureça em fé e conhecimento cada vez que assistir um desses vídeos. Então, eu preciso da sua ajuda para isso, você sabia? Se você ainda não é inscrita no meu canal, é só clicar no botão de inscrever-se. Curta os vídeos, divulgue para suas amigas. Isso faz com que o YouTube dê maior visibilidade para as mensagens e entregue esses conteúdos para mais gente. Então, eu estou contando com você para chegar mais perto de mais mulheres. Tudo bem? Então vamos lá. O tema do nosso vídeo de hoje é: o milagre é o processo. E eu quero começar analisando com você o significado da palavra milagre. Você já parou para ir dar uma olhadinha lá no dicionário? O que é que significa a palavra milagre? Bom, eu fiz isso e eu quero compartilhar com você. Olha só, deixa eu ler aqui. Milagre. Ato ou acontecimento fora do comum. Inexplicável pelas leis naturais. Acontecimento formidável, estupendo. Isso é o que o dicionário descreve como sendo um milagre. Algo formidável, algo estupendo, algo que é fora do comum, é fora das leis naturais. Isso é milagre. E não é realmente assim que nós vemos os milagres? Nós recorremos aos milagres quando as coisas fogem do controle, quando as coisas ficam muito difíceis, não é verdade? Quando nós recebemos um diagnóstico ruim, seja um diagnóstico nosso ou de alguém que nós amamos, quando nós vemos o nosso casamento desmoronar através de um divórcio, quando nós descobrimos um filho envolvido com drogas, quando o nosso negócio vai à falência, enfim, nós aplicamos o real sentido da palavra milagre às coisas que nos deixam impotentes, onde nós não temos domínio, quando as coisas que a gente diz assim, fugiram ao controle. Bom, nada de errado com isso. Milagres são assim mesmo. Mas eu quero te abrir um novo horizonte sobre o conceito do que é um milagre. Eu quero que você amplie um pouquinho o seu olhar e o seu entendimento sobre como um milagre acontece. Porque sim, o milagre são coisas que muitas vezes nós não temos domínio. Eu sempre digo, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que é a nossa parte, aquilo que é o que nós como seres humanos e como pessoas devemos fazer, o Senhor não vai se intrometer ali. O Senhor não vai fazer aquilo. O Senhor, ele vai entrar, Deus vai entrar aonde fugiu do nosso comando. Aonde realmente assim, sabe quando a rédea já não está mais nas suas mãos? Você não tem mais o comando daquela situação? Aí é que entra o milagre. E eu quero que você amplie um pouquinho, porque nós vemos milagres como coisas imediatas, como coisas que Deus faz, como coisas assim que acontecem de repente, né? Vou te dar alguns exemplos. Alguém que estava sofrendo um afogamento e é salvo daquele afogamento, o que nós dizemos? Nossa, foi um milagre. E foi mesmo. São milagres instantâneos. Eu não sei se você já conheceu alguém que foi curado de uma doença instantaneamente. Ele teve um diagnóstico muito ruim e de repente ele foi repetir exame, ele foi no médico e ele não tinha mais aquele diagnóstico. Foi automaticamente curado. Nossa, aquela pessoa é um milagre. Sim, pessoas que estavam em leitos de morte, enfim, existem vários tipos de milagre. Mas nós muitas vezes só reconhecemos como milagre essas coisas automáticas. Sabe? E nós nos colocamos num lugar passivo durante o processo do milagre. Porque, amadas, eu quero te dizer uma coisa.
milagre é processo também. E como é que eu me coloco de um jeito passivo, Aline, diante disso? Não entendi, não compreendi. Bom, vou te dar um exemplo. Você pode pensar assim, ó, como essa situação está fora do meu controle, como eu não tenho poder para resolver isso, eu vou simplesmente esperar que o milagre aconteça. Nós muitas vezes achamos que qualquer esforço nosso até a chegada do milagre pode ser em vão. E muitas vezes nós largamos mão da situação. A questão, amada, é que o milagre é um processo. Deus pode fazer um milagre instantaneamente? Claro que Ele pode. Eu acabei de te dar alguns exemplos. Isso é Ele quem decide. Porque Deus ele já está no amanhã. Ele já sabe o que é melhor. Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele já sabe as cenas dos próximos capítulos. Então Ele decide se o milagre será instantâneo ou se o milagre será um processo. Mas eu tenho percebido que cada vez mais os milagres que eu conheço aconteceram através de um processo. E o que é um processo? Vamos para a definição do que é um processo? Bom, processo é uma ação continuada, uma realização contínua e prolongada de alguma atividade. É uma sequência contínua de fatos. Isso é processo. Coisas instantâneas não são processos. Processos é algo que tem continuidade. Processos podem ser longos. Processos podem ser demorados. Mas não é por conta disso que eles deixam de ser milagre. Eu quero usar um exemplo muito conhecido da natureza e que eu amo muito, que me inspira muito. Inclusive a minha logo, vai lá dar uma olhadinha, é inspirada neste exemplo, que é o exemplo da borboleta. Amadas, o processo de desenvolvimento de uma borboleta nos demonstra bem a importância de um processo. A borboleta ela é um dos animais da natureza que sofre uma das metamorfoses mais profundas. O processo de transformação dela é um dos mais profundos da natureza. Tudo inicia nos ovos, que são colocados pelas borboletas em folhas de plantas e que praticamente ninguém vê. Você já viu ovos de borboleta? Porque eu nunca vi. Depois vem a fase da larva, que nós costumamos chamar de lagarta. Nessa fase, a borboleta não tem beleza nenhuma. Ela se arrasta pelo chão, parece estranha, parece desengonçada. De repente, parecendo cansada da sua fase de larva, ela se esconde por um tempo dentro da pupa, o casulo, né, como nós conhecemos, que é um lugar apertado, solitário, aparentemente desconfortável e até mesmo meio nojento. Até que num belo dia, o milagre acontece. Aquele bichinho insignificante e estranho se transforma em uma linda borboleta. Não há quem não veja. As borboletas elas não passam despercebidas. Sempre que uma borboleta passa por você, você nota, não é verdade? A gente fica fascinado olhando aquele bichinho tão lindo, torcendo para ela pousar e a gente poder olhar com mais detalhes, não é verdade? Amadas, a maioria dos milagres na nossa vida também são assim. O milagre da própria vida é assim. São 9 meses gestando esse milagre. Você precisa compreender que Deus usa os processos para fazer seus milagres. Assim como a metamorfose da borboleta, o seu milagre também segue um processo de transformação. E como é difícil, né? Ainda mais hoje em dia, nessa era tão imediatista que nós vivemos, né, amada? Nós vivemos num tempo assim, onde tudo é fast food, né? A gente quer chegar, pegar rápido, comer e sair para fazer outra coisa. Não é assim? A gente quer aplicar isso para tudo na vida.
para tudo. A gente quer que os problemas sejam resolvidos de forma rápida, porque eu não quero ficar passando muito tempo de sofrimento com isso, porque eu quero já ir logo fazer outra coisa. A gente parece que não tem mais a paciência do amadurecimento. Por que Deus usa os processos? Para nos ensinar e para nos amadurecer. E nós cada vez menos temos dado espaço para isso. Nós nos agoniamos, nós ficamos ansiosas, nós ficamos frustradas, nós ficamos assim de um jeito impacientes, irritadas. Nós nos rebelamos muitas vezes durante o processo. Porque a gente crescer dói, amadurecer dói. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa assim, em todo tempo uma delícia. Não é. Nós sabemos que não é. Mas fazem parte. Para um pouquinho para pensar. Os problemas, os maiores desafios que você teve na tua vida, as situações mais desafiadoras que você teve na sua vida, não foram as situações que mais te amadureceram? Não foram as situações que te ensinaram? O que as alegrias da tua vida te ensinaram? Eu garanto que foram menos coisas do que as dores. As dores, elas ensinam muito mais. As alegrias são ótimas. Elas podem nos ensinar a ser gratas. Mas as dores são professoras maravilhosas. Os processos são professores do amadurecimento. Vamos voltar para a analogia da borboleta. Na tua vida, no meu processo, no teu processo, porque todos nós passaremos, cedo ou tarde nós passaremos por processos que deveriam virar milagres. Mas eu quero te dizer que a concretização do milagre muitas vezes vai depender de você, você vai entender isso. Presta atenção. Vamos lá para a analogia do processo de metamorfose da borboleta? Na nossa vida, no nosso milagre, nos nossos processos, os ovos representam o início. Eles representam o agir de Deus diante de uma situação que te amedronta, diante daquela situação que fugiu do teu controle. Esse é o início. Amada, ninguém vê, mas os ovos estão lá. Parece que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando. Parece que tudo desmoronou, mas Deus está lá, os ovos estão lá. De repente você se vê no chão, você se sente como se você estivesse rastejando, você fica cansada, frustrada, sem conseguir dar jeito naquela situação. Parece que a vida perdeu a beleza. A nossa tendência natural é seguir para o isolamento, e aqui é a fase mais perigosa para nós abortarmos o milagre da nossa vida. Observe que a fase da lagarta é quando você perde o chão. Quando você diz assim, meu Deus, eu não aguento, eu não consigo, eu não sei lidar com isso, eu não sei mais para onde correr. A gente diz assim, ó, eu já fiz tudo o que era possível. Não é assim que a gente faz? Eu já fiz tudo o que eu podia fazer, eu já disse tudo o que eu podia dizer, eu já usei tudo o que eu tinha. Essa é a fase da lagarta. Você se cansa, você fica frustrada. E aí você vai para onde? Naturalmente, para o casulo. E é no casulo que a maioria dos milagres são abortados. Presta atenção. É aqui, na fase do isolamento, na fase do casulo, que muitas pessoas desistem. Desistem de lutar por um casamento falido, desistem de crer no milagre de um diagnóstico impossível para a medicina, desistem de crer numa promessa que Deus deu, numa palavra que Deus deu, desistem de continuar investindo tempo no secreto, em oração. Mas, amada, entenda que o casulo é o momento crucial do milagre. O que acontece se você encontrar o casulo da borboleta e você resolver abrir para ajudar a borboleta a sair mais rápido daquele processo, que é um processo natural? O que vai acontecer com a borboleta?
Você encontra ela lá no casulo, presta atenção, presta atenção. Você encontra o casulo da borboleta, ela tá lá toda esmagada, né? Ela tá lá, parece que toda torta, parece que ela tá morrendo, parece que ela tá asfixiada, parece assim que não vai ter jeito, aquela borboleta vai morrer. E você pensa assim, opa, eu vou abrir para ela sair, para ser livre. Se você fizer isso, o que acontece com a borboleta? Ela vai morrer, amada. Não adianta. Ela vai morrer. Quando nós não sabemos viver o tempo de espera, os nossos milagres, eles morrem. Entenda que o processo precisa ser vivido. Se o processo não for vivido, o milagre morre. E quando os milagres morrem, o belo não chega para nós admirarmos. Fica apenas a frustração, a dor, a decepção, o medo, o luto. Você consegue entender isso? Isso é muito importante, amadas, nós entendermos para o nosso processo, para o processo do nosso milagre, mas é muito importante que você entenda também para os processos alheios, porque às vezes nós queremos tirar do processo, nós queremos tirar do casulo pessoas que precisam estar lá. Preste atenção nisso. Às vezes nós queremos ser um milagre na vida de alguém, nós queremos adiantar o processo de alguém. Nós vemos o sofrimento de uma pessoa, ela está ali durante um processo de metamorfose, ela está ali durante um processo de transformação. Eu estou vendo o sofrimento dela, eu vou lá e quero arrancar ela do casulo. Não faça isso. Não faça isso. Não queira adiantar o processo do que Deus está trabalhando na vida dela. O que você precisa fazer? Dar suporte a essa pessoa. Estar com ela nos momentos difíceis. Mas ela vai ter que sair sozinha de lá. O casulo dela vai ter que ser rompido por ela mesma, durante o processo dela. Você precisa fortalecer a fé dessa pessoa. Você precisa levá-la até um relacionamento mais profundo com Deus. Você precisa fazer com que ela creia, mas não rompa o casulo dela. Não queira arrancar com as suas mãos o sofrimento daquela pessoa, porque ao invés de você estar ajudando, você estará matando. Isso é muito importante. Eu vejo muitas vezes, né, na ânsia de querer ajudar outras pessoas, a gente vai lá e arranca a pessoa do processo. Isso não vai dar certo, minha amada. Isso vai matar essa pessoa que você tanto ama. Preste atenção nisso. A Bíblia, ela é recheada de milagres acontecendo através de processos. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Se você não conhece essas histórias, eu te sugiro que depois você procure na Bíblia, procura no Google, digita lá, procura no Google para que você leia, conheça essas histórias. São histórias de milagres que aconteceram através de processos. E eu te digo, a maioria dos milagres que estão na Bíblia foram através de processos. Não foram milagres instantâneos. Quer ver só? A descendência de Abraão com a sua esposa Sara, que era infértil. A coroação do reinado de Davi, que era o filho esquecido de Jessé. A morte de Lázaro, onde parecia que Jesus não tinha chegado a tempo. O nascimento do profeta Samuel através de Ana, uma mulher estéril por décadas. O governo de José, vendido como escravo pelos seus irmãos. Jonas, que fugiu do chamado e foi parar na barriga de um grande peixe. Jó, que perdeu absolutamente tudo que ele tinha. Todos eles passaram por processos até conhecerem o milagre. Entenda que o milagre que você espera está no processo que você vive. Como você se posiciona durante o processo vai determinar o tempo e o resultado do seu milagre. Nós precisamos entender isso. A forma como eu me posiciono diante do processo que eu estou vivendo e do milagre que eu estou esperando vai determinar quanto tempo eu vou passar ali,
dentro daquele processo e vai determinar o resultado do meu milagre, porque se eu não souber lidar com esse tempo, eu vou querer romper o casulo antes da hora e eu vou matar o meu milagre. Você consegue entender o que eu quero te dizer, o que eu quero te ensinar? Amada, você não é passiva enquanto Deus faz o milagre. O seu papel, ele é fundamental e a sua maior atribuição é crer. Crer significa acreditar naquilo que não se vê. Então, enquanto você estiver no processo, você tem que agir como se o milagre já tivesse acontecido. Isso é fé. Fé é você viver, é você caminhar como se aquilo já tivesse acontecido. Inclusive, tem uma cantora, a Ludmilla Ferber, se você não conhece a história dela, procura também. Ela tem passado por um processo muito longo de cura. Ela está com câncer já há alguns anos, no pulmão, nos ossos, em tudo que você pode imaginar. É uma grande serva do Senhor. Mas ela usa uma frase que é poderosa. Ela diz: eu estou no caminho do milagre. Eu estou no processo do milagre. Você olha para ela, você vê uma pessoa sofrendo todas as dores de um câncer muito agressivo, mas ela continua no processo. Ela continua servindo, ela continua cantando, ela continua pregando, ela continua falando, ela continua fazendo o que ela precisa fazer. E ela usa muito essa frase: eu estou no caminho do milagre. Ou seja, ela se comporta, ela vive como se o milagre já tivesse acontecido. Porque ela não parou. Ela não parou. Porque ela vive com os olhos da fé. Ela está vendo aquilo que eu e você ainda não vemos. Ela está vendo aquilo que os médicos ainda não viram. Ela está vendo o que ainda não aconteceu. Mas ela já vive como se aquilo tivesse acontecido. E aí você pode me perguntar: tá, Aline, se ela não for curada? E se essa doença não for embora? Se ela morrer por causa dessa doença? O milagre já aconteceu, amada. O milagre, de qualquer forma, já aconteceu. Porque o exemplo dela vai ficar para a eternidade. Porque, sem dúvida nenhuma, ela alcançou muitas e muitas almas. Ela será eternamente conhecida como um exemplo de fé, de persistência, de confiança, de crer. Entende que não importa, o milagre já aconteceu? Ela estar de pé hoje já é um milagre. O que Deus vai fazer amanhã não pertence a mim e não pertence a você. Não somos nós quem decidimos. Você consegue compreender o que é um milagre e o que é um processo de milagre? Eu quero te dar uma sugestão. Eu quero que você identifique os milagres que você está esperando. Para um pouquinho e pensa: quais são os milagres que eu estou esperando? Não importa se é um grande milagre, né, como a cura de um câncer, por exemplo, ou se são pequenas coisas que você está esperando durante anos. Coisas que para você são importantes. Eu sugiro que você identifique quais são esses milagres e que você olhe bem. Você verá que você está num processo. Existe um processo acontecendo. Em que fase você está? Ainda está nos ovos? Na lagarta? Aonde você está? Você está no casulo? Você precisa se posicionar de forma assertiva e com fé durante a jornada, que pode ser curta ou que pode ser longa. Não queira romper o casulo antes da hora. Que Deus te abençoe com essa mensagem. Que ela entre no seu coração como uma arma poderosa para fortalecer a sua fé. Para que você, se você ainda não tem feito, você comece a agir como se o milagre já tivesse acontecido. Que Deus te abençoe e eu te vejo na semana que vem.